O chefe da SpaceX, Elon Musk, comentou que um impacto de um dos maiores asteroides próximos da Terra acabaria com a humanidade, e disse que é só uma questão de quando. Sua companhia espacial que lançou os primeiros foguetes que retornam às bases de Ré, coisa que nem a NASA conseguiu desenvolver. Ele deve estar por dentro de muitos mistérios relacionados aos asteroides, pois mantém contato com os melhores cientistas disponíveis, e provavelmente toda essa movimentação e pressa em colonizar Marte não parece ser à toa. Segundo Tom Horne, americano, pastor e escritor investigativo, que já lançou vários livros magníficos, conta que teve um sonho em que lhe foi revelado o asteroide, mencionado no livro do Apocalipse, que cairia na Terra. Vamos traduzir o que ele diz a esse respeito. Olá, sou o Thomas Horne, e há aproximadamente 45 anos, cheguei em casa depois de um dia de trabalho. E fiquei acordado naquela noite em oração, e depois fui dormir. A próxima coisa que sabia, era que eu estava na frente de uma luz muito brilhante. De alguma forma eu sabia que estava diante de Deus. Eu também sabia que Ele havia me mostrado algumas coisas, e que em um ponto, até mesmo um pergaminho havia se desdobrado. E eu assistia a imagens vívidas. Acordava e as anotava. Um exemplo que a maioria do mundo conhece agora, foi em 2010, quando vi nuvens escuras subindo sobre o Vaticano, e acordei e escrevi sobre o Papa Bento XVI, que iria renunciar em abril de 2012. Comecei a falar sobre isso publicamente, aliás, fui no Cid Rov, e falei sobre isso em 2011. Fiz essa previsão. 2012 veio e se foi. E a princípio não parecia que Bento tivesse renunciado. Mas então, como o mundo sabe agora, em fevereiro de 2013, o Vaticano fez um anúncio. O Papa Bento XVI renunciou. Ele se aposentou. E nesse mesmo dia, o meio de comunicação do Vaticano, o Observatório Romano, deu uma entrevista ao jornalista do New York Times, na qual eles admitiram que o Papa Bento XVI havia renunciado oficialmente e secretamente do seu cargo no Vaticano em março de 2012. E então, em abril de 2012, tornou-se oficial com a Cúria, o governo romano, e eles aceitaram sua demissão. E agora, é claro, meu telefone estava tocando sem parar. Todo mundo em todos os lugares queriam saber quem era meu informante no Vaticano, certo? E quem estava me alimentando com essa informação. E eu rindo, claro, hoje digo que se eu dissesse a eles que era o Espírito Santo, isso realmente os confundiria. Aproximadamente um ano atrás, essa experiência que tive durante toda a minha vida adulta, aconteceu novamente. Eu estava no topo de uma montanha em algum lugar. E estava cercado por milhares e milhares de pessoas. E todos estavam em pânico. Todo mundo estava gritando e correndo, e olhando para trás, inclusive eu. E essa parte da visão, para mim, foi a mais assustadora e a mais real, porque até onde a minha mente estava preocupada na época, é que estava realmente acontecendo. Eu me lembro de virar e olhar para trás, e pude ver essa gigantesca montanha em chamas, que estava vindo pela atmosfera, quebrando-se enquanto corria em direção à superfície da Terra. E como estávamos todos correndo, de repente, essa pedra caiu no Oceano Pacífico. Isso tirou todos nós do chão. O planeta inteiro parecia estar tremendo, vibrando com tanta força, que não conseguíamos ficar de pé. E eu ouvi esse horrível som de rachadura. Como se literalmente o manto da terra estivesse se partindo. E novamente olhei para trás, por cima do meu ombro direito, e vi um tsunami gigante, uma enorme parede de água que estava subindo do topo dessa montanha. E eu sabia que estávamos todos nos preparando para morrer. E então, como se duas grandes mãos descessem debaixo dos meus braços, e me ergueram no ar, de modo que agora eu estava olhando para o planeta, e foi horrível. Foi aterrorizante como esta água estava passando por cima de todas essas pessoas desesperadas, que estavam gritando, chorando e orando.
E assisti a algo que só mais tarde compreendi, que realmente é ciência. Eu não sou cientista. Então eu só poderia escrever o que eu vi, e depois verificar. Isso é exatamente o que os cientistas dizem que aconteceria, quando as águas do Oceano Pacífico, onde essa enorme pedra em chamas caiu, estavam fervendo, e o vapor que estava saindo dessa água, subiu para a atmosfera superior. E toda uma série de movimentos de furacões começou a se mover pelos hemisférios da Terra. E então uma segunda parte muito grande desta pedra, que se desprendeu dela, evidentemente, ao entrar na atmosfera, impactou a Terra, e acendeu uma série de vulcões. E todo esse material estava sendo explodido na atmosfera superior, e sendo pego nas correntes de ar, e estavam se movendo ao redor da Terra. Muito em breve, dentro de um período de dias, escurecendo grande parte do Sol, e da Lua, e das estrelas. E então acordei, estava aterrorizado, que literalmente quase caí da cama. E peguei uma folha de papel, que aprendi a deixar perto da minha cama, com uma caneta. E comecei a escrever todos os detalhes minuciosos, passo a passo do que eu tinha visto, e o que eu tinha experimentado. Mas antes que eu pudesse fazer isso, foi como se uma voz na sala falasse, e pronunciasse uma única palavra, e essa palavra era Apophis. Agora, eu sabia que havia um antigo deus egípcio do caos chamado Apophis, que era o inimigo da luz, inimigo de Ra. Eu sabia, mas eu não sabia muito mais do que isso. E eu também sabia que a NASA havia descoberto um asteroide, no Observatório Nacional Kitt Peak, em 2004. E na época eles o chamaram de Apophis em homenagem a esse deus egípcio da destruição. E naquela época, eles realmente especularam que havia uma chance séria o suficiente de que o Apophis impactaria a Terra em 2029. Que eles o colocaram em sua lista de observação. Mais tarde, eles diminuíram a chance de impactar a Terra, um pouco mais de 7 anos a partir de agora. Mas eu aprendi mais tarde, que isso é provavelmente porque eles estão envolvidos em um encobrimento. E que as chances de Apophis atingir a Terra em 2029 é muito maior do que eles estão admitindo neste momento. Eu entrevistei e conversei com astrônomos, membros da NASA, pessoas com autorização de segurança acima desse segredo. O tenente-coronel Robert McInnes do Pentágono, que foi analista sênior lá, me colocou em contato com especialistas em impacto, pessoas como Nathan Myhrvold, que está constantemente listado entre os 100 maiores pensadores críticos, pensadores científicos do mundo, um verdadeiro polímata, com mais de 800 patentes em seu nome. Ele já dirigiu o departamento de ciências da Microsoft. Um dos homens mais brilhantes da Terra publicou recentemente um artigo revisado por pares em uma revista de astronomia, no qual acusa a NASA de um encobrimento absoluto do perigo representado tanto por Apophis, quanto por algum outro asteroide. Então eu fiz toda essa pesquisa e passei a acreditar que, de fato, de todas as datas, sexta-feira, 13 de abril de 2029, Apophis vai atingir a Terra. Agora, os fatos em torno deste asteroide são surpreendentes. Tem 370 metros de largura. Ou para colocar isso numa ginástica mental, são 4 campos de futebol americano da NFL. Pesa cerca de 20 milhões de toneladas. E está viajando a 45 mil km por hora. E se, como prevejo, impactar a Terra em 2029, será literalmente equivalente ao que os cientistas dizem, 65 mil bombas atômicas do tamanho das que lançamos em Nagasaki e Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial. Que literalmente afundou a ilha japonesa. Dizem que, no mínimo, dezenas de milhões de pessoas morrerão, e possivelmente bilhões de pessoas morrerão. A NASA diz que se essa rocha atingir a Terra, provavelmente cairá ao redor da fronteira do México e da Califórnia. Portanto, uma área altamente densamente povoada.
Então você pode entender por que essa foi uma visão tão aterrorizante para mim. No entanto, quando Lucas fala dos sinais e dos asteroides, quando o livro do Apocalipse fala sobre o que acontecerá no capítulo 8, quando esta poderosa rocha, chamada de absinto, que é o que eu acredito que seja, cair sobre o planeta. Tudo precede um momento em que os crentes devem olhar para cima e levantar a cabeça, porque sua redenção está próxima. É uma mensagem sobre a iminência da segunda vinda de Jesus Cristo. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Lucas 21, versículos de 25 a 28. Sim, coisas espantosas acontecerão, mas confie nele, a misericórdia de Deus ainda estará prevalecendo. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, versículos 12 e 13. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, versículos 7 e 8.